De todos acharam? Glória a Deus. Diz assim: ao chegar Jesus, verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia descansa a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-lo pela perda do irmão. Forte. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi o encontro, mas Maria ficou em casa. Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Mensagem: todos nós se deparamos com uma perda, é isso? E quando nós identificamos a situação de perda, podemos imaginar que tipo de perda nós estamos perdendo. Muitas das vezes perdemos pessoas que saem e vão embora. Mas essa perda aqui, a qual o texto de João, no seu capítulo número 11, nos afirma, seria uma perda supostamente para a morte. Fala assim: supostamente para a morte. Mais alto. Supostamente para a morte. Aparentemente, parece que agora essa família localizada na cidade de Betânia estava perdendo alguém para a morte. A qual nós começamos esse capítulo número 11, a qual chega o mensageiro até Jesus e fala a qual a quem ele ama estava enfermo. E o próprio Jesus direciona uma palavra dizendo que a enfermidade desse homem não seria para a glória da... Eu quero que hoje vocês me ajudem a pregar, gente. Tá bom? O próprio Jesus fala que a enfermidade de Lázaro não era para a glória da... mas sim para a glória de... Supostamente esse homem estava sendo, essa família estava perdendo algo para a morte. Mas tem uma palavra liberada sobre a vida de Lázaro. Tem uma palavra liberada sobre a vida de Lázaro, sobre a vida de Maria, sobre a vida de Marta. Tem uma palavra liberada sobre a sua vida. A palavra nos ensina agora, nesse momento, agora, que Jesus recebe o recado que a quem ele ama está vivendo. Jesus olha o contexto da história e fala assim: essa enfermidade não será para a morte, mas sim para a glória de Deus. A palavra nos ensina, nos indica e nos fala que esse momento há uma grande multidão a qual está consolando Marta e Maria. Há uma grande multidão dos judeus que agora está consolando Marta e Maria por causa da sua perda, porque Jesus não chegou antes, porque agora se faz 4 dias que Lázaro estava morto
e já estava sepultado. É forte. O texto a qual nós limos, o versículo número 17, fala assim: ao chegar Jesus, verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distante a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos dos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortar pela sua perda. Esse cenário aqui, a qual o Senhor ministra ao meu coração, conjecturando, olhando, imaginando o texto, faz eu imaginar que essa perda é uma perda dolorosa. É imaginar como eu imagino e você imagina. É uma perda de uma pessoa que se encontra do nosso lado e de repente ela vai embora para nunca mais nós olhar ela. É uma dor profunda e que se baseia em uma palavra chamada luto. E quando eu olho para essa mensagem, a qual o Senhor ministrou diversas vezes, a qual o Senhor me fez pregar em várias igrejas, hoje, novamente o Senhor me traz essa reflexão, me traz essa lembrança, que a perda e a dor do luto, muitas das vezes, vai deixar a gente abatido, vai deixar a gente desacreditado. O luto é uma sequência de sentimentos a qual nossos pensamentos reativam no momento que os nossos olhos, nosso cérebro começa a raciocinar. Vou repetir para vocês. O luto é um momento, é um turbilhão de emoção, quando as nossas emoções vai e lembra daquilo que nós perdemos. A dor do luto, muitas das vezes, é insuportável. É uma dor que de repente nós encontramos muitas das vezes até equilibrado, mas quando ela vem, ela bate na gente, e quando nós acordamos para isso, nós nos sentimos tristes. A palavra fala que agora tinha alguém consolando Marta e Maria por causa da perda dela. Agora, nenhuma palavra que esses homens que se encontravam naquele ambiente podia consolar aqueles corações. Mas fala comigo, igreja. Mas está vindo alguém. Mas está vindo alguém. Mas está vindo alguém que venceu a morte e liberou uma palavra sobre a vida de Marta e Maria. A palavra fala, irmão, que existiu uma multidão de pessoas a qual estava tentando consolar alguém que perdeu o irmão. E palavra, nós que já perdemos alguém, nós sabemos que palavra nenhuma pode nos consolar naquele momento. As palavras podem ser uma palavra bonita, colocada, até direcionada ao pensamento encaixado, mas não consola o nosso coração. Sabe o que consola o nosso coração? A voz de Jesus. Repita comigo essa noite. A voz de Jesus. É ou não é? É ou não é? A palavra fala que agora Jesus entra na aldeia de Betânia. E alguém anuncia que Jesus estava vivo. Agora Marta se direciona, se levanta e sai no meio da multidão e deixa Maria junto com aqueles pessoal. Quando Marta
chega até Jesus, ela fala uma palavra muito interessante: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. O Senhor ministrou essa mensagem ao meu coração, trazendo alguns princípios muito interessantes. O primeiro princípio, que Jesus é a ressurreição e a vida. Ele é o dono da vida. Ele ressuscita quem Ele quiser. Ele dá vida a quem Ele quiser. É ou não é? Glória a Deus, aleluia. E quando nós olhamos, nós começamos a ver e a observar certas situações de nossa vida. Que imagina o desespero a qual essas mulheres sabiam que Jesus podia. Esse podia fica no passado. Ajudar Lázaro a não morrer. A palavra nos indica que Lázaro estava enfermo, de repente com uma doença que levou ele a óbito rapidamente, porque foi 4 dias. E quando nós entendemos que foi rapidamente, não teve muito recurso para essa mulher, não teve muita coisa a qual essa mulher não podia fazer, mas a única coisa é que ela imaginou, talvez, que a Bíblia nos ensina e nos mostra e nos indica que mandaram um mensageiro até Jesus. Tem tanto que agora elas estavam correndo, porque Jesus era o único remédio que podia curar Lázaro. Mas Jesus sabia que existia um propósito diante daquela enfermidade. Jesus entendia que existia um propósito em Betânia. Jesus entendia que existia um propósito na família de Lázaro, Marta e Maria. Jesus entendia que tinha alguém reunido para glorificar o nome de Deus. Talvez é nós, com o nosso entendimento, vendo a situação de nossas vidas, muitas das vezes, não correndo do jeito que nós queremos. Nós olhando para o cenário, é um cenário de tristeza, é um cenário de perda, que muitas das vezes o cenário de perda não é um cenário de morte, mas toda morte é um cenário de perda. Nem toda perda é um cenário de morte, mas toda morte é um cenário de perda. Quem pegou isso aqui? Glória a Deus, Senhor, aleluia. Tem pessoas que vão embora, abandonando. A sua família vai embora. Tem filho que sai da casa do seu pai e vai morar com a família a qual ele escolheu para morar. Só um tipo de, muitas das vezes, uma perca, entre aspas. Nós desenvolvemos esse sentimento, né, pastor? O Anderson está morando lá, e aí, como é que é esse sentimento? É difícil, né? Por quê? Porque você se acostumou com aquela pessoa, com aquele ambiente, com aquele sorriso, viu? Com aquela voz. Hoje você olha no corredor da sua casa e não olha mais aquele buchinho sexo, viu? Aquela voz, você não consegue mais identificar isso. Você passa para um lado, para o outro, vai para a cozinha, entende o seguinte, porque agora eu estou fazendo a comida, mas não para o meu filho. Esse sentimento é o sentimento de, muitas das vezes, sentimento de perda, né, pastor? A casa parece que fica vazia, parece que não escuta mais aquela voz daquela pessoa. Jesus está falando aqui. Glória a Deus, agora Marta e Maria sabem de uma coisa, que nunca mais ia escutar a voz de forte isso. Aleluia, Deus. Mas existe
essa família. Aleluia. Existe uma palavra liberada sobre Betânia. O propósito de Deus, entenda o seguinte: muitas das vezes vai nos causar dor, para que nós possamos entender que Ele é Deus e Ele faz do jeito que Ele quer. Porque o Evangelho muitas das vezes é fácil nós pregar e muitas das vezes só ler o texto. Para mim se tornara tão fácil eu pregar essa mensagem e não passar pelo que eu estou pregando agora. Glória a Deus. 5 ou 6 mensagens após esse texto o Senhor me direcionou para pregar. Mas agora eu estou pregando diante de uma autoridade a qual Ele me deu. Vou repetir. Eu estou pregando essa mensagem através de uma autoridade que Ele me deu. Ou uma autoridade a qual eu posso dizer que a todo luto dor de verdade. Era muito mais fácil eu pregar quando eu não tinha perdido. Era muito mais fácil eu dizer que Jesus vai ressuscitar. Era muito mais fácil dizer que essa enfermidade não seria para a morte, mas sim para a glória de Deus. É você entender que nunca mais, nesse corpo físico, nessa matéria, você vai escutar aquela voz. É forte. É tão difícil para mim estar aqui, mas o Senhor falou que a partir daquele momento, aonde eu ia, Ele ia aperfeiçoar essa mensagem ao meu coração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A palavra fala que agora Marta se encontra com Jesus e fala assim: olha, se você estivesse aqui, o meu irmão teria morrido. Jesus falou assim: o seu irmão há de ressuscitar. E ela fala assim: eu sei, ele ressuscitará nos últimos dias. E o texto é tão importante que fala assim que Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus: quem fala contigo, quem está falando contigo é o autor da vida. Quem está falando contigo é aquele que pode. Quem está falando contigo foi aquele que liberou uma palavra sobre a morte. Sabe quem está falando contigo? Foi aquele que liberou a palavra sobre a vida. Sabe quem está falando contigo? Aquele que eu sou. Diante da nossa perda, diante da nossa situação, muitas das vezes nós não reconhecemos que Jesus é, que Jesus foi e que Jesus será sempre Deus, aquele que liberará a palavra sobre a nossa vida, aquele que confortará o nosso coração diante de perda, diante de situação mais dramática de nossa vida. Porque a dor, o sofrimento e a nossa realidade, nós não conseguimos comparar isso. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que
morra, viverá. Glória a Deus. Ainda que morra, viverá. Não dá para nós entender isso de princípio somente lendo esse texto. Como uma pessoa, imaginando a qual o texto anterior fala que o próprio Jesus fala que a doença de Lázaro não seria para a morte. Agora, Jesus chega na aldeia e começa a identificar, todo mundo chega e começa a identificar que Lázaro já está morto. Lázaro já morreu. Então Jesus, quando nós começamos a identificar e raciocinar, Jesus é um mentiroso. Por quê? Ele falou que Lázaro não ia morrer, mas agora Lázaro está morto. Agora está morto um projeto, agora está morto um sonho. Um jovem agora não conseguiria mais viver. Marta e Maria começam a identificar porque ele podia ressuscitar, mas só na ressurreição dos últimos tempos. Glória a Deus. E Jesus chega e fala para Marta dizendo assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Tu crê nisso? Glória a Deus. Em outras palavras, profeta, em outras direções, o sonho a qual você acredita que perdeu não está morto, porque o autor da vida se encontra diante de ti. O autor da vida que pode liberar uma palavra e vai estalar o dedo, aquele que criou. Aleluia. Tudo com o poder da sua palavra está diante de ti. Glória a Deus. É difícil nós entender esse texto. Por quê? Porque nós levamos a nossa emoção mais elevada de que a nossa fé e do que nós cremos, ou que nós dizemos que cremos. Muitas das vezes nesse processo a qual nós passamos nossa família, eu me considerando um homem de oração, um homem de fé, diversas vezes eu falava assim: Senhor, aquele que crente, ainda que morra, viverá. E eu vi a situação, eu falei assim: está morto, está morto. Assim como você concedeu um milagre a Lázaro, aquela família, concede um milagre para a nossa família. Não consegue nem andar, Jesus. Concede um milagre para me glorificar o teu nome. Concede um milagre para me dizer que Jesus é na minha vida. Concede um milagre para me direcionar a pessoa dizendo assim: ei, ainda que a sua dor, ainda que você ainda está pensando que acabou tudo, Jesus é um milagre. Jesus que libera a palavra. Jesus é aquele que faz. A minha mãe passou uma situação difícil, mas Jesus curou. Eu queria isso. Eu queria cantar esse hino de vitória. Eu queria cantar logo no céu e dizer assim: ei, não perca a esperança, não perca a esperança, porque nós cremos num Jesus poderoso. Não perca a esperança, porque ela passou entubado por certo tempo, mas Jesus trouxe ela em vida. Eu queria isso na minha coração, eu desejava isso no fundo do meu coração. Sabe o que é isso? Que autoridade, viu? Isso aqui é autoridade. A situação não saiu do jeito que eu planejei, do jeito que eu imaginei, do jeito que eu ia liberar a palavra na vida daquelas pessoas. Não saiu.
saiu melhor ainda. Glória a Deus, Senhor. Ainda que meus olhos não conseguem ver o corpo físico, ainda que os meus olhos não conseguem ver o corpo físico, ainda que a minha emoção não consegue pular, mas a minha fé me indica que Ele, Glória a Deus, aleluia. Sabe quando alguém tem propriedade para falar isso? No dia do congresso aqui, nós estávamos em carro. Sabe o que é em carro? Um turbilhão de emoção, dúvida, incerteza, fé. Que qualquer palavrinha direcionada, nós estávamos acreditando. Qualquer palavra do altar liberada, nós estávamos acreditando. E quando nós estávamos aqui na obra, e quando nós viemos daquele hospital, quebrado no meio, e as palavras sendo direcionadas nesse altar, tocando um hino aqui, que o nosso coração começava a se alegrar, e os nossos pensamentos direcionados até o leito daquela UTI. E nós dizíamos assim, não era somente meus pensamentos, mas sim os pensamentos da minha irmã. E nós dizemos assim, eu senti que Jesus estava curando. Aleluia, Deus. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Mas hoje eu posso liberar uma palavra sobre a sua vida. Hoje eu posso entender que Jesus não estava curando. Hoje eu posso entender e dizer que Jesus estava salvando. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, em 2 Timóteo, no seu capítulo de número 4, versículo de número 7, ele começa a indicar o que? O turbilhão de emoção a qual ele estava passando. Ele começa a designar as palavras. Ele sabia que aquele momento a qual ele estava passando, o momento indicado futuramente, dizendo que ele combateu o bom combate. Ele encerrou a carreira, ele guardou a fé, porque o justo juiz estava preparando uma coroa. E às vezes, um homem como Paulo dedicou a sua vida ao Evangelho, o maior bandeirante, o maior implantador de igreja, estava passando por uma situação. E eu, o mero mortal, que estou começando a beber leite agora, vou questionar com Deus os planos de Deus. Eu não sou nem louco. Eu não sou nem louco, porque nós não conhecemos o futuro. Nós sabemos o futuro baseado naquilo que está escrito aqui. 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 O apóstolo Paulo, a qual sofreu por o Evangelho verdadeiramente, a qual passou por dor, perda, sabia o que era passar fome, sabia o que estava na abundância,
sabia mesmo que esse homem começava a expressar a sua emoção. A palavra fala que agora, nesse próprio texto, Jesus começa a expressar a sua emoção. Porque quem chora tem emoção. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quem chora, que sente a todo outro irmão, tem emoção. E quem estava lá, e fala o texto, Jesus chorou. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Jesus chorou por uma vez que ele sabia que ele ia ressuscitar. Imagine eu e você numa fragilidade tão horrível. Quem sou eu? Nada. Quem sou eu? Nada. Comparado a um Deus que é o autor da vida e que conhece o futuro, que sabe o próximo passo, que sabe. Meu Deus, essa aqui é forte demais. Essa aqui é forte demais, gente. Jesus fala para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele respondeu assim: sim, Senhor. Ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que tinha de vir ao mundo. E depois disse isso e foi para casa, chamando Marta. E Maria disse: o Mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi encontrar com Jesus. Ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ele se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em sua casa seguiram supostamente que ia ao sepulcro para ali chorar. Às vezes, quando nós estamos com a dor da perda, o luto, às vezes essa lembrança forte bate na gente, que faz a gente chorar mesmo. De repente se você não tiver Jesus no seu coração, identificar que Ele que o chamou, ou chamou a pessoa a qual você ama, você vai ficar perturbado. A palavra fala que agora esse judeu pensava que era o que? Ir até o sepulcro chorar. Por quê? Porque o luto era tão grande, a dor é tão forte. Porque a dor da perda, pastor, é difícil. E quando nós identificamos isso, ela traz um grande princípio para a gente, ela foi de encontro a Jesus. E quando ela chega de encontro a Jesus, ela se ajoelha e fala assim: olha, se o Senhor estivesse aqui, o irmão não teria morrido. Marta fala a mesma coisa, Maria fala a mesma coisa, mas Maria está de joelho, identificando a soberania de Jesus, identificando que Ele era Deus. A palavra fala que uma resposta a qual Jesus dá para essa mulher é uma resposta diferente. A resposta que Jesus dá para Maria é: aonde está o povo? Mas Maria fala assim: Senhor, já 4 dias. E muitas das vezes nós temos que identificar esse sentimento, porque quando nós começamos a identificar que a vida aqui só faz sentido com Jesus, não importa o tempo, aqui a vida só faz sentido com Jesus. Aqui nós vamos passar por provação, aqui nós vamos passar por diversidade, aqui nós vamos ter luta, nós vamos ter perda. E o Evangelho a qual nós pregamos traz perda. Eu não sei
lá do pastor Juliano, cara, ele fala uma verdade tão grande, que aquele, nós cristãos, que o Evangelho traz dor e perda. Quando eu ouvi esse homem falando isso, eu falei, realmente, verdadeiramente, ele está falando a verdade. Nós perdemos pessoas que nós amamos, perdemos a amizade, a qual nós pensamos que é verdadeira. Às vezes nós perdemos tanta coisa para que o nome de Deus seja glorificado através da nossa vida. Aleluia. A palavra, ela nos conforta. Ela nos conforta. E quando Maria, ela começa a saber direcionar os seus pensamentos, ela tem uma resposta diferente. E quem começa a direcionar os seus pensamentos vai ter uma resposta diferente. Porque nós somos aquilo que nós pensamos. E muitas das vezes nossos pensamentos não são corretos. E quando nós começamos a formular esses pensamentos através de oração e direção, o Senhor vem com uma resposta agradável ao nosso coração. O Senhor vem trazendo um conforto de uma tal maneira que a dor insuportável vem nos trazendo alegria. E quando nós começamos a direcionar a nossa oração e direcionar o nosso pensamento, acreditando e confiando que Ele é. Que Ele, fala comigo, que Ele é. Ele é. Deus do céu. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Jesus chega e fala para Maria, cadê o corpo? Aonde? Onde está o corpo? E quando eu olho dentro dessa pequena mensagem, pequena passagem aqui, Jesus vai em frente ao túmulo de Lázaro, manda alguém tirar a pedra e começa a orar primeiramente a Deus e dizer: oh, Pai, graças eu te dou porque me ouviste. Isso é tão, às vezes, tão complexo, mas isso aqui é tão que nos traz um alívio na nossa alma, pelo menos para mim, porque os planos de Deus em nossa vida, os planos de Deus não são os nossos planos, estou falando dos planos de Deus, sempre vai acabar em festa. Aleluia. Os planos de Deus sempre vai acabar em festa. Aquilo que era dor vai se tornar alegria. Meu Deus. Aleluia. Aquilo que estava sofrendo, ele chega e fala assim: tira a pedra. As condições humanas nós temos que fazer, muitas das vezes, nós temos que fazer a nossa parte. E quando nós fazemos a nossa parte, Deus faz a dele. Quando nós fazemos a nossa parte, Gustavo, Deus sempre vai fazer a dele. Glória a Deus, Senhor. A palavra fala que agora todos ficaram observando para que o próximo passo. O que seria o próximo passo? O que seria o próximo passo? 4 dias. Acabou. O sonho estava enterrado. E ninguém conseguia entender que
O milagre estava sendo gerado. Aquele túmulo. Não somente para a alegria de Marta e Maria, e para aquelas pessoas a qual amava verdadeiramente Marta e Maria e Lázaro, mas sim para glorificar Jesus, porque existia uma promessa desse próprio Jesus, que todo joelho se dobrará Aleluia, Jesus. e toda língua confessará. Aleluia. Que Ele é o Rei dos Reis. Glória a Deus. E quando Jesus dá referência a Deus, algo começa a acontecer. Aquilo que estava sendo luto, dúvida, um turbilhão de coisas naquele momento, alguém só conseguiu observar o autor da vida vencendo a morte. O autor da vida dando autoridade para a morte devolver aquilo que ela levou. Esse é o nosso glorioso Jesus. Esse é aquele que nós cremos. É esse que nos faz e nos dá fortalecimento no dia da nossa dor. Esse é aquele que nos sustenta quando nós perdemos, pensamos que estamos perdendo. Porque quando estamos pensando que somos fracos, aí que nós somos fortes. Quando nós pensamos que somos fortes, aí que nós estamos fracos. E diante de uma perca, nós sentimos perca, verdadeiramente identificamos que nós somos fracos. Mas quando tem uma palavra liberada sobre a minha vida, sobre a sua vida, nós identificamos somente aquele que pode cumprir, é o autor da palavra. A morte tem que observar, a morte tem que obedecer. A palavra fala em Atos, no seu capítulo número 2, que a morte não conseguiu o conter. Deixa eu liberar uma palavra sobre essa igreja essa noite. Talvez o cenário que nós estamos vivendo parece um cenário de luto. É, na verdade. Cadê o povo? Nunca mais veio. A igreja parece que está se esvaziando. Sim, se está se esvaziando. Mas o Senhor, viu, tem um compromisso marcado para aquele que tem compromisso marcado com Ele. Profeta, o Senhor tem compromisso marcado com você. Se você tiver um compromisso marcado com Deus, viu? Ele tem um compromisso marcado com você. A palavra fala que agora ele dá o branco, falando assim: Lázaro, sai para fora. Eu queria ver a cara da morte nesse momento, devolvendo todos os sentidos. É muito grande o imaginário humano. O corpo de Lázaro estava no estado de decomposição. A primeira coisa que acontece quando nós entramos em óbito é nós perdemos o fôlego de vida. Ele começa a palidez do nosso corpo, o sangue já começa a se transformar em água. E tem outro estado, e esse outro começa as larvas começar
a começar de dentro para fora. Já não tem mais sangue? O corpo já está deformado, está num estado de decomposição. Quando pegamos assim, já não tem mais firmeza. A morte, nesse momento, pensava que tinha vencido. E agora, o autor da vida começa a dizer: Lázaro, sai para fora. Glória a Deus. Porque quando ele manda, até a morte obedece. Naquele momento, o sentido de Lázaro começa a voltar. Naquele momento, é como Ezequiel fala: profetiza, profetiza. E os ossos começaram a se encaixar. E começou a dar vida. E começou a se formar novamente. Porque Ele é Deus e sabe como trabalhar. Aquele povo estava muito confuso para saber o próximo passo. E o próximo passo era a vitória sobre a família de Lázaro, sobre a família de Maria, sobre a aldeia de Betânia. O próximo passo era para glorificar o nome de Jesus. O próximo passo era para que o nome dele seja glorificado. Tanto que no capítulo número 12, aqui, a palavra fala que Lázaro se estava assentado na mesa junto com... Lázaro estava sentado na mesa junto com... Pode falar alto que é Jesus mesmo, gente. Jesus. E o Senhor colocou dentro do meu coração grandemente que Ele não curou minha mãe, porque Ele queria salvar ela. Aleluia. E melhor do que cura ou milagre, melhor do que cura, milagre, é a salvação. Salvação profética. Glória a Deus. Porque isso Ele prometeu. Ele